Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. Kim é pesquisador, professor e consultor nas áreas de sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão, branding e inovação. É também doutorando e professor da PUC-RS. Ele leciona disciplinas como Comunicação para a Diversidade e Impacto Social, Mentoria, Branding e Comportamento do Consumidor. Formado em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS, é também mestre em Comunicação Social pela mesma instituição, com especialização em Cultura Digital pela Unicinos e em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global também pela PUC-RS. Além disso, ele é cofundador da Fluimos Coletivo, consultoria voltada à capacitação corporativa e à articulação entre empresas e projetos de impacto. Uau, hein, Kim? Levou um tempinho para a gente chegar nesse currículo todo. E eu acho que eu gostaria, Kim, antes da gente iniciar as nossas perguntas sobre sustentabilidade, obviamente dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui comigo. E eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho como que foi essa trajetória, esse currículo bastante extenso, como foi essa transição também em várias possibilidades de carreira que eu li aqui nessa introdução. Então, primeiro quero agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui contigo. Espero contribuir aí um pouco com o projeto, né, que está muito inspirador. E super feliz aí pelo tempo e pelo espaço. Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, ela é bastante múltipla, né, e algumas pessoas até ficam com curiosidade, assim, especialmente quando eu falo a graduação, né, que foi na publicidade e propaganda. Na época era um curso de comunicação social, mas desse interesse e de ter me voltado para trabalhar com temas mais ligados a impacto e inovação, né. Mas sempre foi uma área de muito interesse, assim, desde o do contexto da faculdade, né. Eu sou formado também pela PUC. Tive a oportunidade de fazer a graduação através de uma bolsa, né, integral, do ProUni, né. Esse é um marcador que eu sempre acho importante trazer, porque ele tem a ver, né, com o contexto um pouco do que a gente vai falar hoje, que é de sustentabilidade, diversidade, né, redução das desigualdades. Então, sempre trago esse elemento para contar um pouquinho do início dessa trajetória, né. Então sempre me interessei por temáticas ligadas a impacto, né, ligadas aos temas de sustentabilidade, e durante toda a trajetória da graduação, busquei voltar os meus esforços para projetos que tratassem, né, ou que pelo menos tangenciassem essa frente. E tive a oportunidade de trabalhar também em agências de comunicação, empresas, né, que prestam serviço especializado, e sempre com um interesse muito forte, né, nessa área. Então, tive uma passagem aí bastante importante, na da minha trajetória pela Paim Creators, que hoje chama Paim Creators, né, que é uma grande agência de comunicação do sul aqui do país. E nessa experiência pude aprofundar e estudar mais, né, as áreas, assim, no período da Paim tive a oportunidade de fazer uma experiência, buscando entender culturas de inovação no Vale do Silício, em grandes empresas de tecnologia. E no retorno dessa experiência imersiva, pude então estruturar uma área dentro dessa empresa de inovação, né, que foi quando nesse contexto, cofundamos um laboratório dentro da universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, né. Então a PAIN tinha um laboratório de pesquisa e inovação dentro da universidade, onde trabalhávamos esses temas, né. Então foi um pouco a partir daí que surgiu, né, o meu interesse e olhar para todas essas questões. Nossa, muito interessante, Kim, e
E acho bacana de expressar que através da Fluimos Coletivo, né, vocês também desenvolvem um trabalho de, vamos lá, de união de várias empresas que Perfeito. trabalham com impacto, e seja qual for esse impacto, e é tão bacana que vocês conseguem, através dessa articulação, fazer uma propagação de coisas tão positivas, né, de elementos tão positivos que hoje a gente muitas vezes acaba não acessando, ou enfim, não tomando conhecimento, né, sobre isso. Então, eu até gostaria de deixar essa fala, né, para a gente poder referenciar um pouco também do trabalho de vocês junto Muito da obrigado. Fluimos Coletivo, que foi muito interessante. Nós fizemos um trabalho com vocês dentro da Carton Pack, né? Perfeito. Onde a gente fez de uma certa maneira, uma própria aplicação de pesquisa para entender um pouco da nossa matriz de materialidade, na verdade, na época, os nossos temas materiais, né? E lá tivemos a grande oportunidade de conhecer um pouco sobre as outras empresas que vocês também interagiram a respeito dessa temática, né? Então, só para complementar um pouco daquilo que tu já comentou, essa interação do meio acadêmico e o mundo, digamos, organizacional, né, das empresas, das organizações, é realmente complementar, né? Perfeito. Então, a construção de uma jornada que eu vejo hoje do Kim está muito vinculada a esses dois ambientes, que às vezes são dissociados, né, não estão conectados, mas que em conectados a gente tem a grande possibilidade de multiplicar os resultados disso, né, Kim? Perfeito, eu acho que é um excelente gancho, né? Acabei falando ali o início da trajetória, mas sem dúvida, assim, eu acho que hoje muito do papel, né, da universidade tá nesse contexto de poder levar aprofundar discussões, né? E o setor privado, né? As empresas, as organizações têm um papel fundamental nesse processo. Então, o início, né, de toda essa, digamos assim, fusão, né, de um pensamento, de uma pesquisa mais aplicada com o contexto profissional foi lá na Paim, que depois acabou acabei levando, né, para outras áreas, né, da vida. Tive uma experiência também aí em uma startup na área no campo das food techs, né, alimentação saudável, que é a Urban Pharmacy, né, que foi uma empresa fundada no contexto do Rio Grande do Sul também, em expansão, e logo depois a iniciativa do Fluimos Coletivo, né, entendendo o quanto hoje existem iniciativas e muitas vezes elas estão isoladas, né, e até uma ideia que empresas pequenas e médias às vezes têm de que não podem efetivamente trabalhar com temáticas, né, ou que vai ser algo muito complexo de iniciar, né, um trabalho mais consistente nessa frente, né. E falando um pouco do caso da Carton Pack, eu acho que dentro do coletivo, um pouco do papel que eu faço envolve a parte mais ligada à comunicação, né, que é a minha área de formação. E o grande desafio quando se vai começar um trabalho nessa frente é, de fato, as empresas, as organizações terem o fazer, né, elas terem, de fato, as práticas. E depois virem para comunicar essas práticas, né? Muitas vezes a gente acaba dialogando, né, com organizações que têm a vontade de comunicar muito pelo aspecto reputacional, mas não tem as práticas. E no caso da Carton, foi um trabalho muito estruturado, muito leve e prazeroso, porque é um case já, né, de boas práticas, né? Então foi realmente uma experiência muito bacana, assim, porque no campo, assim, da comunicação para o impacto, né, a comunicação para a sustentabilidade, para a diversidade, a gente tem um passinho para trás, né, que é o de comunicar algo consistente, algo que seja verdade, né. Então, eu acho que no caso da Carton, a gente tinha tudo em casa já, né, acontecendo, e hoje, né, como a gente comenta, acaba sendo um case inspirando outras empresas, né,
a estruturarem suas práticas também. Sim, muito legal, Kim, ouvir isso. E falando um pouco sobre o tema da nossa fala de hoje aqui, que é realmente essa comunicação, né, Kim? Mas antes da gente falar sobre comunicar, acho que seria bacana que o Kim trouxesse o que é para ele sustentabilidade, né? O que é para ti, Kim, nessa tua trajetória, nessa jornada, nessa inserção por várias organizações, no meio acadêmico, o que é a tradução mais prática, mais direta, mais objetiva para aquele que nos ouve, que muitas vezes não está envolvido de uma maneira técnica ou não está envolvido de uma maneira acadêmica ainda dentro dessa temática? Perfeito. Eu acho que é uma bela pergunta, porque é interessante pensar a sustentabilidade como um modo de pensar da empresa, né? Eu acho que essa é uma forma, talvez, que englobe, né, a complexidade que existe, né, em pensar sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, dá o sentido, né, que a gente busca, que é um modo de pensar da empresa que vai garantir que ela exista, né, ali na frente. E aí a gente pode embarcar no sentido disso. Como assim que ela exista, né? Tanto no aspecto, em todo o ambiente externo, o mundo, né, onde ela está inserida, né, quanto ela exista, ela economicamente esteja viável, né, as pessoas, né, envolvidas no processo dessa empresa e todos os públicos de interesse dela funcionem e estejam saudáveis, né, e sustentáveis para seguir. Então eu gosto de pensar de maneira muito simples, é o modo de pensar para que a empresa exista ali no futuro, né. Claro, a gente poderia falar aqui, né, do tripé, da sustentabilidade, todos esses outros conceitos que, de alguma forma, devem estar passando por aqui, mas eu penso que tem esse elemento que vai além do ambiental, né, que as pessoas ainda relacionam bastante com só o aspecto ambiental, que é importantíssimo, mas vai um pouco além disso. Uhum. Acho bem interessante essa forma de visão, Kim. E se a gente for fazer essa conexão com o tema que tu traz, a gente consegue fazer vários elos. A exemplo da comunicação para stakeholders, tu falou sobre parceiros, sobre esses envolvidos, né? É como a gente comunica isso para essas partes envolvidas, que a maneira de pensar, então, dessas empresas, ela está de acordo e alinhada com um futuro próspero, Perfeito. com a possibilidade de continuidade dos seus negócios, do seu produto, dos seus envolvidos, que, querendo ou não, eles também tendem a ser perpetuados, né? Se automaticamente essas empresas, essas organizações se mantêm ativas, né? Perfeito. E na tua visão, como que isso é feito? Essa comunicação, ela existe, ela tem método, ela tem técnica, ela tem algo que não deva se abrir mão nesse processo? Assim, fala um pouco mais sobre esse processo de comunicação para os envolvidos desse processo. Perfeito. Eu acho uma ótima pergunta também e vou passar um pouco por algumas das discussões que a gente já até fez, né, em outros âmbitos, mas eu acho que a comunicação, seja ela para qual público for, ela precisa ser, uma comunicação clara, né, passível de entendimento. Quando a gente pensa, em sustentabilidade e num relatório de sustentabilidade, né, e é interessante, até pegando um pouco do contexto da sala de aula, né, quando a gente começa a analisar, olhar para relatórios, e já existe talvez até uma noção, assim, que da pessoa: "Ah, isso vai ser difícil, vai ser complexo, eu não vou entender". Então acho que o papel da comunicação está em, hã hã, ajudar a construir o sentido, né, daquilo, assim, né, tanto no aspecto um pouco mais, do porquê que se faz, né, dos impactos, quanto das questões mais técnicas, as certificações, né, como que a gente conta isso de maneira simples, né. Eu acho que as pessoas que vão se comunicar melhor são aquelas pessoas que conseguem tornar conceitos, ideias, hã
complexas, né, no sentido de difícil compreensão em algo compreensível, em algo que faça sentido, né, para aquela pessoa que está ali hã, hã, consumindo aquilo, né. E hoje, né, pensando numa perspectiva um pouco mais atual de comunicação, a gente está falando não está falando de uma via de mão única, né, a gente está falando de diálogo, né. Hoje, quando a gente pensa no tema sustentabilidade, ele está diretamente ligado a elementos ligados à reputação daquela empresa, daquela organização, né. E numa sociedade, em rede, né, digital, conectada, as pessoas vão o tempo inteiro dialogar, falar sobre aquilo que elas estão ali, percebendo, né. Às vezes não é nem o que elas estão, de fato, vendo, mas como elas estão percebendo aquela empresa. Então eu acho que não só, né, voltando para a pergunta, eu acho que o aspecto de dar sentido, de ser claro, direto, né, conseguir tornar tangível aquilo que aquela empresa faz, mas também com a consciência de que é um processo dialógico, né, de que é um processo de conversa, e que para eu poder comunicar algo que eu faço, eu preciso de fato fazer, né, aquilo. Então eu acho que nesse cenário, né, complexo é que os profissionais e as profissionais de comunicação têm um desafio na mão, né. Trabalhar a comunicação para o impacto, para a sustentabilidade, tem esse caráter, hã, que a gente precisa ser muito cuidadoso, né, e de fato entender bem aquilo que a gente está comunicando, né. E a gente só consegue explicar algo para alguém de maneira mais fácil quando a gente tem o domínio daquilo, né. Então acho que é um pouco por aí. E então isso já remete a gente pensar que as pessoas envolvidas nesse processo de comunicação precisam ter um conhecimento prévio, obviamente não só relacionado à empresa em si que está sendo Perfeito. comunicada, mas sobre o tema também, né? Então é importante que esse profissional que trabalhe com o elemento da comunicação de sustentabilidade, ele tenha esse viés de sustentabilidade e não puro e simplesmente da área de comunicação e marketing, que muitas vezes a Perfeito, gente acaba perfeito. vendo isso acontecer também, né? E quando a gente conecta agora que um pouco do propósito aqui do nosso podcast, que é, de uma certa maneira, desmistificar um pouco esse tema que, por bastante tempo, ele foi trazido como uma pauta bastante técnica, profunda e de difícil acesso, de Perfeito. difícil tradução, né, dos seus elementos mais teóricos. Essa comunicação, ela é pessoal, nós estamos comunicando para pessoas, né? E essa questão Perfeito. do diálogo que tu trouxe na tua fala anterior, eu acho que remete justamente a isso. Quanto mais pessoal e mais simplificada ela for, maior vai ser a possibilidade de atuação, ou melhor, de acesso àqueles que estão fazendo a leitura dessa comunicação, né? Que não sei se tu percebe isso, porque se eu olho um pouco para trás e eu vejo alguns exemplos, alguns cases, né, de comunicação, de reporte de sustentabilidade, a gente vê algumas metodologias bastante rígidas. Uhum. Então, a gente tem lá o formato de RI, de comunicação, que, óbvio, tem muito elemento técnico e profundidade, sim, mas a gente está falando de um modelo técnico, muitas vezes Funcionalista, né, exato, fechado. mais fechado, que dificilmente vai cativar o leitor ou vai trazer o entendimento real daquilo que está sendo comunicado ali. E agora, na atualidade, a gente tem visto relatórios, reportes muito mais pessoais, trazendo exemplos, trazendo Histórias. histórias Uhum. reais, né? Pessoas contando, relatando Perfeito. a sua trajetória dentro daquele tema que está sendo abordado, né? E a gente sai um pouco daquela caixinha fechadinha de relatório, que existe só um único formato e modelo já estabelecido, e vai para um outro ambiente. Eu estou equivocada nessa... Eu acho perfeito, eu acho uma visão, bastante, sensível e atual do tema, assim, né. Eu acho que os modelos, né, os formatos, os relatórios, eles atendem também
a uma exigência, né, que eu acho que tem o elemento da métrica, né, do conseguir de fato ali reportar aquilo que a empresa faz, mas com certeza aquele dado, né, a forma como aquilo aparece, quando a gente pensa nessa ideia da produção de sentido, né, que a comunicação tem que dar e que esse relatório, ele, em algum nível, essa peça, né, esse produto comunicacional, ele precisa ser muito mais interessante, né? Então a gente realmente, e até quando a gente pensa em formatos interessantes, né, de relatórios, de contar ações, né? Tem um trabalho que eu acho muito interessante de citar como uma referência aí para quem estiver assistindo ou ouvindo o conteúdo, que é um case da agência DZ Studio. É uma agência que tem um trabalho bastante interessante, assim, no tema sustentabilidade, impacto, diversidade. Eles fizeram um trabalho para o Sicredi, que é baseado na licença lá dos Smurfs, e os Smurfs explicando os objetivos de desenvolvimento sustentável para crianças, para um público infantil. Então, acho que esse exemplo, né, que depois a gente pode até dividir o link aí na descrição, ele para mim é um exemplo, assim, tu trazer essa temática, né, que está diretamente ligada aqui com o tema que a gente está discutindo, para um universo infantil, né? Isso é trabalhar bem a comunicação, né? E voltando para o início do teu comentário, que eu acho que é muito pertinente, é a questão da especialidade, né? Hoje, né, como professor aí da graduação, existe uma preocupação por parte dos programas, né, das escolas e da universidade, da sala de aula, de instrumentalizar esse profissional, né, de comunicação para essas temáticas, né? Tanto que no currículo, né, da universidade que eu faço parte do corpo docente, então, existem disciplinas específicas, porque é um campo dentro da comunicação, né, um nicho dentro da comunicação que existe uma demanda muito alta de profissionais, né? Tanto no campo da comunicação organizacional, né, quando a gente pensa aí desse perfil que vai trabalhar numa empresa, na área de marketing, de comunicação, comunicação interna, quanto um profissional de jornalismo que vai precisar cobrir um desastre ambiental ou tratar das mudanças climáticas a partir ali das suas pautas, né, então, hoje, ou o profissional de publicidade que vai precisar comunicar, criar uma campanha para comunicar uma ação, hoje, essa ideia mais generalista, né, que de fato o profissional de comunicação precisa ter, em alguns momentos na comunicação para a sustentabilidade, para o impacto, não é suficiente, né, precisa de um pouco mais de especialização. Então, muito dessa mudança de currículo, né, enfatizando essas temáticas, está ligada primeiro a um aspecto de ser urgente, né, são pautas urgentes que a gente, todo mundo precisa olhar para elas. Tem o elemento da instituição, né, da PUC, que tem como um pilar estratégico muito forte o impacto, né, mas também de formação e de mercado, né, porque existe um mercado de trabalho que tem demanda de profissionais com essa especialidade, né, hoje. E falando sobre essa demanda de mercado, Kim, a gente tem visto uma prática bastante interessante, né, das organizações fazerem os seus reportes, ou enfim, trazerem essa comunicação para uma pauta diária, inclusive, que acaba saindo de um relatório de sustentabilidade, então a gente não fica fixado que apenas uma vez ao ano, ou enfim, na periodicidade que foi lá estabelecida, Perfeito. a gente vai ter uma comunicação de sustentabilidade, e a gente vê isso acontecendo no dia a dia, né? Perfeito. Então as empresas trazem isso
para fazer uma comunicação direta com o seu público interno, uma comunicação com o seu cliente, seu consumidor, ou os seus envolvidos fornecedores, inclusive, né? Então, assim, é bastante interessante a tua visão sobre a especialidade para isso, porque, de fato, a gente não está mais falando de um momento isolado Perfeito. de uma forma de comunicação. A gente está falando sim, uma campanha reputacional que esteja engajada e que esteja colaborando para, digamos, trazer o impacto real daquelas ações que as empresas estão praticando, né? E isso a gente tem visto bastante acontecer, né? Claro que a gente também vê, infelizmente, casos não positivos relacionados a isso, em que as comunicações elas não trazem a sua realidade, a sua profundidade, e é uma grande tristeza, porque a gente, nesse momento, desqualifica um olhar tão bonito, tão positivo que está se criando relacionado a esse impacto, né? Sim. Então, Kim, falando um pouco sobre essa importância dessas pessoas, ou enfim, desses profissionais qualificados, é uma tendência, inclusive, né, se a gente for olhar assim para futuro de mercado, esse profissional ele não está olhando só o hoje, ele tá envolvido cada vez mais dentro das organizações e vai ser uma condicionante, entendo eu, num futuro muito próximo, se não já hoje, né? Porque eu vejo que a gente não está tornando coisas separadas, né? Não, e é bem interessante essa visão, e gostei muito desse ponto que tu fez esse paralelo dessa ideia mais antiga, assim, sazonal, assim, né, uma vez por ano eu vou falar de sustentabilidade quando eu lanço meu relatório, né. Se a gente falou ali no início que sustentabilidade tem a ver com o modo de pensar, né, com o meu modo de pensar para garantir, que eu exista, se é o meu se tá ligado com o meu modo de pensar, isso tá transversal a tudo que eu faço, né. Então é bem interessante pensar isso, e hoje pensando no campo, da comunicação e a própria área ligada à gestão de marcas, né, que vai envolver reputação, hoje a sustentabilidade, passa a ser, né, algo, não só importante pelo simples fato, né, de que é uma temática urgente, mas também por uma pressão, por parte dos consumidores, né, em vários segmentos, assim. Tem uma pesquisa, recente, que a gente pode até também disponibilizar aqui para o pessoal ler, depois, organizada por um grupo, de comunicação, que fala sobre essas marcas, né, o nome do estudo é Meaningful Brands, que fala sobre essas marcas, com um significado maior, né. Então dessa expectativa que os consumidores, vão ter sobre consumir de marcas que atuem também para o bem do planeta, né. Então, quando a gente fala sobre, como que isso se liga ao processo daí mais ligado a branding, comunicação, né, estratégia de comunicação, é muito mais do que um elemento, discursivo, né, ele precisa estar ali. Branding não, branding acaba sendo, né, construção de marca é muito maior do que comunicação, porque envolve todas as áreas da empresa, né. Então, hoje pensar que isso, é um elemento muito maior do que, algo que eu vou falar sobre, né, é o ponto de partida, assim. Então, fica também essa referência, que eu acho que pode ser bem interessante o pessoal aprofundar um E pouco mais. gostei que tu trouxe, assim, essa referência em pesquisa, né, sobre o quanto o consumidor ele tem a intenção de acessar empresas, né, e marcas que tenham preocupações relacionadas a isso, a essas pautas de sustentabilidade e atendem aos requisitos que já foram formados lá na sua percepção do que é sustentabilidade, porque também tem isso, né? A gente começou abrindo o podcast de hoje falando sobre a tua visão de sustentabilidade. E por que eu sempre trago isso para todos os participantes? Porque cada um tem a sua visão de sustentabilidade, porque ele não é um conceito rígido, né, estanque. Eu acho que ele tem várias
facetas e automaticamente a gente vai criando um conceito para si, né? E que, de uma certa maneira, é o conceito que nos conforta nesse pensamento de Perfeito. impacto, né? Então, o consumidor, ele também faz isso, né? Ele Uhum. cria o seu conceito de sustentabilidade, ele se aproxima de marcas que conseguem traduzir exatamente aquilo que ele usa como referência para sua base conceitual, né? Então, trazer referências como pesquisas que já olham para isso e trazem, obviamente, resultados vinculando isso é muito importante para aqueles que nos assistem hoje, né? Que me pensam que sustentabilidade sim é importante, sustentabilidade tem um viés, digamos assim, urgente e automaticamente de impacto muito positivo, mas muitas vezes essas empresas não entendem que o caminho para a construção de uma sustentabilidade dentro da sua organização ou para a organização vai ser positivo ou vai ser, digamos assim, vai trazer resultados também financeiros, porque a gente também tem que falar sobre isso, né, Kim? A Uhum. gente tem que falar que tudo que a gente trouxer e praticar e usar, obviamente, da sua estratégia de organização, ela tem que, obviamente, trazer a possibilidade de um Claro. futuro dessa Perfeito. empresa, né? Então, quando a gente falou antes que tu trouxe, né, que do futuro da empresa, o fato dela perpetuar no mercado também está relacionado a ela ter o seu Sem público, o dúvida. seu consumidor, que esse consumidor pode ou não estar mais engajado com essa temática, né? Então, olha que legal trazer essa referência de que sim, nós temos consumidores que estão Perfeito. olhando para isso. E o que tu diria sobre uma tendência? Teremos mais consumo consciente ou essa temática ela vai não vou deixar de não digo assim deixar de ter força, acho que não é esse a palavra, mas qual é o comportamento futuro de tendência do consumidor na tua visão a respeito da sustentabilidade? Perfeito. Eu acho uma ótima pergunta, porque quando a gente fala um pouco também sobre esse consumidor consciente, eu acho que a gente cria, né, uma ideia ali, uma persona de quem é. E um ponto de atenção que eu sempre acho importante de trazer, ah, passa pela ideia da gente sempre olhar para uma pesquisa, por um dado, com a lente, tropical do nosso país, né, da nossa realidade enquanto país, né. Então, às vezes a gente, quando pensa nesse consumidor, nessa consumidora consciente, imagina lá a pessoa que vai, comprar uma roupa, né, que é feito com uma matéria-prima reciclar, que vai consequentemente, custar mais, o preço mais, e a gente está falando de um país, que é muito desigual, né, o nosso país, a gente não pode olhar para essa e imaginar essa persona como sendo essa pessoa que vai consumir só de marcas, de produtores, a pessoa que ganha menos de um salário mínimo, ela tem a preocupação de conseguir viver com esse, né, com essa renda. Então a gente, muitas vezes eu vejo as discussões indo para um viés, às vezes, com uma baixa consciência, assim, até da realidade social, né, então acho que esse é um ponto. Mas tem um outro elemento que é bastante interessante de pensar, que muda um pouco esse processo de significação das pessoas, do que é, né, dos efeitos, né. Se a gente pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, né, que de maneira, ah, todo mundo, foi impactado de alguma maneira, uns muito mais e outros menos, pelo contexto da enchente que aconteceu no ano passado, 2024, né. Até esse ano de 2024, para muitas pessoas, né, que estavam nessas cidades afetadas, elas não tinham sentido o impacto de algo que afetasse a vida delas de maneira tão drástica acontecer em função né, de uma questão ambiental ali. Então isso faz com que também, a discussão sobre isso ela ganhe um outro peso, né. E aí, se a gente fosse colocar ainda mais uma camada de complexidade, estaria a questão
do letramento digital das pessoas e toda a questão da informação, da desinformação, né? E hoje esse grande problema que a gente enfrenta, realmente da informação circulando, né, de maneira não regulamentada e muitas vezes as pessoas não sabendo o que é verdade e o que não é, porque infelizmente também muitas empresas, organizações, pessoas mal intencionadas se utilizam de narrativas, né, em função dos seus interesses. Então eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também vê o tema muitas vezes sendo trabalhado de uma maneira que nega, né, que isso seja um problema ligado à mudança climática, ou então que a gente não precisa se preocupar, né, porque, enfim, é algo que estão fazendo para que tenhamos medo, né, cada coisa que a gente ouve. Então eu acho que são várias camadas, assim, mas aí de novo voltando para o papel dos profissionais, das organizações e desse profissional, dessa pessoa que trabalha com comunicação, eu acho que tem um papel fundamental, né, que é o de conseguir traduzir tudo isso, assim, e dar sentido, né, para isso, né, para as pessoas, assim, né. Eu acho que quando a gente, tem um time ali que é muito diverso, né, uma pessoa que é super boa ali em operacionalizar as práticas, em uma que é boa em traduzir aquela mensagem, outra que vai conseguir, né, comunicar isso, um pouco do trabalho que você está fazendo aqui com esse formato, né, de tornar a sustentabilidade um tema acessível. Isso é o que faz, né, essa mudança de consciência, assim, né, também por parte das pessoas, das organizações e de toda a sociedade. Uhum. E eu já vou pegar o gancho do letramento, né, Kim, porque como a gente está conectando aqui a temática da comunicação, a comunicação também é um letramento, de uma certa maneira, né, Kim? Quando a gente começa a trazer referências de empresas, ou enfim, de instituições que comunicam as suas práticas, né, de uma certa maneira a gente também faz um letramento desse público que acessa essas práticas já estabelecidas, né? E olha que interessante como é importante que essa comunicação ela seja efetiva, que ela seja clara, que ela seja obviamente transparente, que ela tenha um formato que o leitor, enfim, aquela pessoa que vai acessar, consiga traduzir aquilo talvez para o seu ambiente também. Perfeito. Né? E eu vejo muito, eu me absorvo muito de práticas de mercado e que eu olho e vejo, poxa, que bacana a forma que foi comunicado isso. Já me remete a pensar em algo que talvez a gente possa comunicar, que nós também já fazemos e talvez não comunicamos antes, ou ainda que a gente não faz e que pode virar um benchmark para fazer internamente, né? Então, essa comunicação, ela tem não só o viés comunicação para, claro, os seus envolvidos, mas também para um letramento de uma temática que, como a gente começou agora no início falando, nem sempre ela tem fácil acesso, né? As pessoas têm fácil acesso. Esse conteúdo à disposição que a gente vê hoje na internet, e como tu mesmo disse, sem nenhum rigor e análise crítica, né? E técnica, também possibilita um viés ou uma tendência de letramento equivocado, né, Claro. Kim? Então, olha a função que acabam tendo também as empresas ou as O instituições em comunicar de maneira adequada para, obviamente, evitar que talvez aquela comunicação que não é bem feita, bem sucedida, ou talvez tenha um viés estranho por trás, seja né, digamos assim, amenizada ou não levada em consideração, né? Então, o letramento também vem através dessa comunicação bem aplicada. E somando, acho que ótimo ponto, né? Eu acho que isso de poder inspirar boas práticas, né? Ensinar através desse compartilhamento. Mas tem um outro verbo que eu acho super importante, que é o escutar, né? Eu acho que quando a gente pensa no próprio, na produção
de conhecimento, né, nas empresas, por parte das organizações, as capacitações, a gente precisa se colocar muito num lugar de escuta, né? Pensar que também tem um desafio no comunicar para os públicos internos, né? Uhum. Esse modelo mais tradicional de educação, onde a gente foi formado, conteudista, né, que traz um monte de informação, não que isso não seja, né, a gente almeja cada vez mais consumir informação, mas eu acho que tem um desafio de construir junto, né, que eu acho que é esse elemento colaborativo, baseado em inteligência coletiva, ele é muito importante, né, em todos os trabalhos, mas nesse em especial, né. Quando a gente pensa num trabalho de sustentabilidade que não é pensado com todos esses públicos, né, de interesse, né, com todos esses agentes envolvidos, ele não vai fluir, né? E a gente sempre tive surpresas muito bacanas, assim, quando a gente se coloca num lugar de escuta, né? A gente aprende tanto quanto a gente ensina, né, sobre o tema. Então, eu acho isso bem interessante, assim, né? Essa ideia do deter o conhecimento, né? A gente muitas vezes parte desse lugar, assim, que a gente detém o conhecimento, mas não. O conhecimento e essa mudança, essa transformação, ela precisa ser coletiva, né? E aí eu vou deixar uma última referência que eu sempre acho muito interessante, assim, para quem ainda não conhece, não leu, que é Ailton Krenak, né? Que é um autor Uhum. indígena que tem aí algumas obras, né? E os livros dele geralmente são discursos que foram transformados em livros e tem alguns ensinamentos, aí, saberes, né, tradicionais e de povos originários que são muito impactantes e que quando eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez, né, Ailton Krenak, eu fiquei muito pensativo, assim, de como que eu fui conhecer essas ideias depois da escola, depois da graduação. Então, nessa mesma linha que a gente acabou de falar do escutar, né, às vezes esse lugar que a gente de detentor do conhecimento, aonde está o conhecimento, né? O conhecimento está em escutar, está em todo mundo, né? Então, fecho com essa mensagem que eu acho que é Nossa, muito inspiradora mesmo, Kim. E já aproveitando, então, a gente está se aproximando ao nosso finalzinho aqui de conversa, Kim. Eu acho que seria muito bacana, Kim, se tu pudesse trazer para aqueles que, de fato, como eu havia comentado, né, estão pensando em falar, em trabalhar sobre essa temática, ou estão nesse momento de transição, ou melhor, de construção interna da sustentabilidade nas suas empresas, nos seus negócios, ou aqueles que, enfim, são curiosos sobre o tema. Quais seriam as tuas indicações ou quais seriam as tuas inspirações para uma comunicação efetiva, uma comunicação de sucesso e que de fato provoque esse letramento, esse impacto, esse engajamento e essa colaboração, porque também, usando um gancho da tua fala, quando a gente não comunica só para cliente, fornecedores e público interno, a gente está comunicando para também concorrentes, a gente está comunicando para público em geral, então a gente pode também inspirar outras empresas do mesmo segmento que a gente atua, né, do mesmo tipo de business e de negócio, a também fazer práticas positivas, porque na sustentabilidade a gente não fala em concorrência, a gente fala de colaboração, não é? perfeito. Então, assim, como a gente pode ser efetivo na tua visão para essa comunicação fluida? Eu acho que a primeira dica, é ter convicção, assim, né, e porque é necessário dedicar tempo e energia, né. Ao mesmo tempo que existe muita informação, e muitas boas práticas, eu acho que precisa existir essa convicção e essa, força de vontade, assim, de dedicar um tempo para se instrumentalizar, né, para trocar ideia, né. Muitas vezes,
Foi legal isso que tu comentou sobre... É uma área que se você for lá no LinkedIn e escrever uma mensagem ali direta para alguém que trabalha em outra empresa sobre isso e pedir para trocar uma ideia sobre, a pessoa vai, muito provavelmente, trocar essa ideia, né? Justamente por essa visão. Então, eu acho que tem um ambiente favorável para trocas, né? Mas também cursos, né? Tem muito conteúdo gratuito disponível, né? A própria ONU oferece uma série de capacitações gratuitas que podem ser ponto de partida, né? E no ambiente das organizações, assim, criar grupos de trabalho, né, com pessoas que tenham esse interesse pelo tema, né? Porque essas pessoas, esse grupo, ele vai ser muito importante para disseminar essa cultura, né? Se é uma empresa que ainda não tem isso mais natural, ali, mais já como uma prática, é um trabalho que envolve, precisa envolver mais pessoas, precisa envolver a liderança, né? A liderança precisa enxergar isso, assim. Mas convicção, porque é uma temática que, como a gente falou, em alguns momentos ela é engavetada e se utiliza dela, né, para trabalhar aí discursos, né, e eventualmente surgem visões que batem um pouco contra, né, a partir a ESG é uma fase, a gente fala isso, assim, mas eu acho que é bem justamente nesses períodos até históricos, né, que vem que a gente precisa ser mais convicto, né, da importância do trabalho que é feito, né. Então, eu diria que é isso, assim, trocar ideias, buscar capacitação, né, e dedicar um tempo fixo para isso, assim, né. Hã, se formar grupos com pessoas, né, que tenham um interesse, uma afinidade com esse tema, para que essas pessoas possam ser multiplicadoras junto com você naquele contexto, e ter bastante convicção, assim, né, não desistir, a gente precisa ser perseverante. Maravilhoso. Eu fiquei bastante inspirada aqui com essa nossa conversa hoje, que comunicação não é a minha área, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão positivo quando a gente olha a comunicação sob essa ótica, sob esse ângulo de sustentabilidade. É evidente que a comunicação é importante, né? As empresas precisam dela e automaticamente traz resultados muito positivos e mais positivos ainda quando a gente puder combinar esses fatores do negócio e de um negócio que seja sustentável. Não importa qual seja o produto, certo? Exato, Qual seja o exato. serviço, mas que a gente possa trazer como um pano de fundo as preocupações sobre o seu impacto real e, obviamente, tanto no interno quanto no externo dessas organizações. Te agradeço muito, Kim. Nós Eu que teríamos várias agradeço. pautas para falar A gente hoje poderia aqui. ficar a tarde toda Exato. falando. E é um assunto tão prazeroso, né? E como a gente mesmo falou, essa temática ela não tem competição, ela não tem concorrência, ela tem colaboração. E isso faz com que a gente tenha várias pessoas que queiram falar sobre isso, né? Mesmo que participam dos mesmos ambientes, Perfeito. mesmo que concorram entre si como negócio. Então é tão bacana ver a intenção, e eu tenho presenciado isso diretamente através aqui do podcast, que as pessoas querem participar, elas querem expor, né? Elas estão vindo sem nenhum objetivo, né? Eu digo assim, sem nenhuma intenção por trás da intenção Perfeito. de disseminar essa experiência, esse conhecimento dentro da área de sustentabilidade. Então, mais uma vez, Kim, te agradeço muito a participação nesse podcast e poder compartilhar um pouquinho da tua jornada com aqueles que estão nos acompanhando. Eu agradeço muito o convite, só para também, acho que o gesto, né, de tocar um projeto como esse, assim, é muito generoso, né? E, e eu acho que tem um elemento muito interessante nisso, assim, e te agradecer a participação também fazendo esse elogio, que é ter o poder de execução de colocar algo assim, né, disponível para as pessoas, né? Porque eu acho que hoje existe um mar de conteúdo sendo produzido, né?
E um projeto desses eu acho que tem uma importância muito bacana, assim, e tem uma generosidade, porque produzir conteúdo demanda bastante tempo e energia, né? Às vezes parece assim, quando a gente tá ali rolando o feed, que é algo fácil, né? Mas tem muitos profissionais por trás, né? Aqui mesmo no estúdio tem muita gente trabalhando, né? Então, parabéns, é um conteúdo adequado para o seu tempo. Muito obrigada, Kim. Eu agradeço e realmente a vontade é justamente essa, que a gente possa difundir esse conhecimento, é que sim, eu possa usar dos meus meios, das minhas ferramentas para trazer experiências, conhecimentos diversos a respeito desse tema. Não existem verdades absolutas, a gente Nunca. tem sempre ângulos de Exatamente. visão, então essa é a grande intenção aqui, é que esse conteúdo seja acessível e de fácil, digamos, consumo para aqueles que tenham a intenção Legal. de conhecer. Obrigada mais uma Parabéns. vez, Kim. Agradeço. E vocês continuem nos acompanhando para mais podcasts do Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. Até breve.